Brasileiro é apaixonado por carro, todo mundo sabe. Mas será que o brasileiro cuida desse bem precioso para evitar a dor de cabeça depois? Neste episódio conversamos com o Luiz Henrique, dono da oficina Indaiá Super, o qual ele trouxe várias dicas, falou sobre o selo da oficina Amiga da Mulher e algumas curiosidades. Se é bomba ou moleza cuidar de alguns carros. Então fique ligado, sente no conforto do seu grande caravan e assista este episódio. Mas você não. Você desenha ainda por hobby, alguma coisa? Ou... Desenho por hobby para brincar. Agora tem 2 crianças, né? Então, Quantos anos tem as crianças? Uma menina tá com 6 e o Levi tá com 6 meses. 6 meses. Então a menina eu desenho muito. Dessa onda de Bob Goods agora. Eu falei que na minha época o Bob Goods era na raça aqui. E aí. Eu sou pai de menina assumido, né? Eu nem não acho ruim, não. Aí eu conto história pra ela dormir e inventei os personagens das histórias. Que da hora. Aí eu peguei e fiz o Bob Goods dos personagens pra ela. Aí fiz lá o desenho, aí ela fica pintando. Aí teve o trabalho da escola dela, eu fiz o Bob Goods da escola. Peguei e fiz caricatura do tiozinho que recepciona na porta, da professora. Que da hora. Aí ela levou e todo mundo ficou doido com os desenhos ainda. Você tinha que fazer um Instagram mostrando seus desenhos, cara. Não, eu perdi a mão. Eu perdi a mão. Não tenho mais aquela habilidade. Ainda me divirto ainda. Mas eu não tenho mais aquela habilidade. Isso aí a profissão me trouxe, né? Porque quando eu saí da escola, o sonho era fazer Pan-Americana de Artes. Olha. Eu falei, eu vou fazer Pan-Americana de Artes. Mas aí eu tinha minha mãe que era metalúrgica, minha mãe trabalhava na GM, meu pai tinha oficina. E aí, por 13 anos, bem naquela fase, aí o moleque doido pra ganhar um dinheirinho, comecei pra oficina. 14 anos, eu trabalhava, já tinha o Fusca velho, e já me divertia já. Você foi trabalhar com seu pai, com 14 meu pai, anos? Com 14 anos. Caraca. Mas eu já praticamente eu cresci e nasci dentro da oficina. Porque minha mãe, por trabalhar na GM, sim, eu estudava no Astrogildo. O Astrogildo era ponto final do ônibus e o ônibus passava na porta da oficina. Então eu pegava o ônibus do ponto final e descia na porta da oficina. Então desde os 7 anos de idade eu ficava dentro da oficina. Então aí eu ficava lá, sim, porque eu saía da escola e o período da tarde eu ficava na oficina. Sim. Aí quando meu pai ia me levar para casa, porque meu pai e minha mãe eram separados, meu pai me deixava, ficava na oficina até ele fechar a oficina. Ah, entendi. Então nisso eu desde molequinho, desde Você morava com a sua mãe. Isso. E só que você ficava na oficina do seu pai. Isso, no período da tarde. Uhum. E aí meu pai foi me ensinando. Então eu chegava à tarde, tipo, tardezinha, escurecia, os amigos que tinha já entravam e tal. E aí eu ficava na oficina com ele, e pegava o jogo de junta de motor do Fusca. Você imagina que você tem uma cartolina toda picotada, toda cortada, e você ficava, bom de criança, ia lá e destacava aquelas juntinhas, uma por uma, separava as juntas, e aí depois ele vinha e, coloca aqui, essa junta vai aqui, e aí me mostrando os lugares. Separava todos os parafusinhos, um por um, porca por porca, arruela por arruela. Fui aprendendo desde ali. Caraca. Então com 7 anos de idade eu já montava motor de Fusca. Literalmente. Literalmente, montava, sabia todos os processos, onde exigia força, ele vinha e... Sim. Mas onde não exigia força, então pode usar aqui, a ferramenta é essa. Ela montava. E da sua cabeça era uma brincadeira, né? Pra mim era um brinquedo. E você ficou muitos anos com seu pai ou não? Tipo assim, nessa de ficar lá à tarde, tipo, muito. Ou foi um período da sua infância? Não, foi um período da infância, daí eu comecei a estudar. Comecei a estudar com mais ou menos fazer o Senai. Eu entrei no Senai, eu tinha 11 anos, foi dos 11 aos 13, caraca, fiz Senai, o CAI, né, que é o curso de aprendizagem industrial, que é voltado para metalurgia, era mecânica de manutenção. Sim. Só que eu falei assim, quase desisti do Senai e voltei depois
porque falaram, não, vou tentar fazer o Senai, porque minha mãe quer que eu trabalhe na GM, e nesse período foi que a Pan-Americana de Artes ficou de lado. Entendi. Aí eu falei, né, vamos continuar na mecânica. Minha mãe quer que eu trabalhe na GM, vou aceitar que ela quer isso pra mim. E segui o Senai, me diverti demais, aprendi muito. E muita coisa que eu já vivia na oficina eu aplicava Sim. nas Nas aulas. aulas, né? Nas aulas. Coisa de sacar um rolamento, por exemplo, uma manutenção de uma máquina. E a gente pegava o manual, tinha que seguir todo aquele manual, aquele planejamento, todo o sistema. E pegava o cotidiano meu. Na oficina com meu pai eu faço isso. Eu vou lá, pego um maçarico, esquento, aí pá, e dá uma batida e tiro o rolamento. Os moleques, todo mundo doido, né? No Senai, né, molecada. Pega lá, cara, pega lá, vamos pegar o maçarico. Ia lá no setor de solda, pegava o maçarico, levava para o nosso setor, ia lá e desmontava. E todo mundo achava o máximo. Porque eu já sabia um pouquinho, já tinha um pouquinho de teoria. Aí depois disso, terminei o Senai, aí fui estudar mais, porque eu já tinha a vivência da oficina, estava trabalhando na oficina. E foi bem nesse momento que a injeção eletrônica entrou no... Foi a saída do carburador e a entrada da injeção eletrônica no nosso cotidiano. Então eu vivi desde o carburador antigo, conheço a injeção eletrônica, conheço a injeção eletrônica de passo a passo. Aí fui estudar eletrônica, fui estudar câmbio automático. E câmbio automático eu estudei para não fazer. Estudei câmbio automático. Mas por que estudou para não fazer? Porque eu vi que eu preciso saber o funcionamento, preciso saber como os defeitos ocorrem para eu resolver tipo um defeito no motor. Para diagnosticar o defeito é câmbio, o defeito é motor. Sim. Então tudo isso interfere. E aí fui aprender, fui estudar para isso. Mas você mexe com o câmbio automático? Alguma coisa sim. Sim. Agora vou fazer um reparo de câmbio automático. Não faço porque não é o foco da oficina. Entendi. É um serviço muito extenso, muito longo, importação de peças muito caras. E a mão de obra é uma mão de obra pesada e a gente não tem essa mão de obra a longo prazo. Então tudo que eu vou precisar de peça, importação, muito caro, não é o meu nicho. Então, esse aqui eu desisti. E existem oficinas que trabalham com esse nicho, né? Especializadas com câmbio automático. Existem especialistas em câmbio automático. Normalmente eles fazem só câmbio automático. Aí você vai ver aquelas oficinas que é lotada de carro, abarrofada para todo lado. Mas tudo demora. Carro parado. Né? Às vezes demora 3 meses uma importação. Sim, imagino. E hoje Vem tudo da China hoje em dia também. Da China. Tudo... Esse é um mercado que a gente está sofrendo demais. China, reparação, peça, qualidade de peça. Eu, por conhecer mercados, por conhecer empresas, a gente vê que visitei muita empresa no passado, quando eu comecei a estudar mecânica. Então, fazia estudos na Metal Leve, estudos na Bosch. Então, eu ia fazer essas visitas à fábrica. Então, você vê que as fábricas eram extremamente poderosas. Hoje as fábricas reduziram, e acho que a pandemia ajudou muito para isso. Produz na China e traz para o Brasil. Eu acho que a gente ficou refém da China nisso. E os chineses nada esperto, vão lá e pegam o produto que eles já sabem fabricar com o protocolo que o brasileiro quer, que o americano quer, e aí... eu vi hoje que teve a questão da carta que mandaram para a presidência, as 4 montadoras, se não me engano, GM, Volkswagen, Toyota, não me recordo a outra. Stellantis, talvez? Não me recordo qual que é a quarta, não sei se é Honda ou não, por causa da questão da importação de alguns componentes do BYD que eles querem desconto. Isso faz com que os produtos dessas empresas fiquem mais caros e o BYD fique mais barato. Aí a BYD respondeu com uma outra carta para o presidente, falando da importância de abaixar esse imposto, mas na verdade eles querem que abaixe para eles poderem ter um poder de barganha maior no mercado. Politicagem das montadoras. A gente não vai poder falar muito, talvez do que eu sei de uma montadora, por exemplo, porque isso aí pesa pra gente depois. Mas a gente corta. Vamos supor, a Ford. Por que não compensa pra Ford, mas vender carro popular? Vender carro médio? Não faz o foco, excelentes produtos. O Ford Ka de entrada é um muito bom carro, espaçoso, sim. O carro é legal. O Focus não compensa pra Ford. A Export é sucesso no Brasil, feito em Camaçari. Compensa para eles. Só ficaram, o Fusion também, que era produzido no México também, não compensa mais. Ficaram só com o Mustang, porque o Mustang é lenda.
E as picapes. Mas por que não compensa? Imagina assim, ó, o carro popular custa um Ford Ka, 80 mil reais. Uhum. Desses 80 mil reais, a gente acredita aí no basicão, vamos falar números exatos. Sim. 80 mil reais um carro pro consumidor final. Então, desses 80 mil, 40 é imposto. Você imagina que para a fábrica o carro custa 20. 20 mil é lucro da fábrica para produzir, 40 mil é imposto lá para frente. Quem vai ganhando um pouquinho em cima e vai revendendo. Para o fabricante de automóveis, ele vai pegar assim, o carro que custa 80 no final, para eles custa só 20. Compensaria eles pegar, jogar o carro fora e fazer outro e mandar outro. Talvez quando é frotista deles, quando é uso exclusivo da engenharia, do pessoal, dos funcionários da Ford, eles estão até locam um carro sem seguro. Ah, estragou, perdeu, roubou, vem aqui, a gente estraga, faz teste nas montadoras, nas concessionárias e te dá outro novo e vai embora. Aí você imagina que esse problema de peça, ele tá tão grande que, vamos supor, a Ford vai lá, estragou um motor, que a qualidade do material não tá boa. E aí a Ford precisa pagar uma troca de motor. Aí você vai pegar aquele motor que não deve custar para a Ford uns 3 mil reais, mais uma instalação, mais uns mão de obra que a Ford paga pro concessionário. Sim. A concessionária é uma oficina. Então é homologada, ela vai lá e paga essa mão de obra da troca. Então vai pagar imposto. Esse prejuízo para uma Ford deve girar em torno dos seus 10 mil. Nossa, então você imagina, metade do valor 10 mil, metade do valor do carro. Para continuar com o carro, com problema, que vai gerar outros problemas. Você vê a história do Power Shift. O Power Shift é um câmbio de dupla embreagem, muito bom, porém, ele não foi tropicalizado. O nosso clima é quente e não tropicalizaram o produto e chega aqui, esquenta, a embreagem não aguenta a temperatura, mau uso da galera, entra o carro na água... Sim. Acaba com tudo. Não é feita a manutenção direito. Aí a Ford pegou e deu 10 anos de garantia. Só que a Ford, acho que no meio do caminho, ela aprendeu que o custo judicial é mais barato do que o custo de manutenção. Então ela pegou, ela meteu o pé, foi embora mesmo, move ação e deixou acontecer. E ela viu isso, né? Que a carga tributária do Brasil expulsa muito essas empresas. Sim. E eles viram que a Ford tem se você procurar, você tem um Motorcraft. O Motorcraft é a primeira linha de produtos para veículos Ford sem ser original. O original está na embalagem azul, embleminha Ford e tudo mais. Tem a carga de imposto e tudo mais. O Motorcraft, ela é primeira linha para os veículos Ford. Não é original, mas é a primeira linha. E eles... já faz um tempo, tá? Eles fizeram um produto chamado OmniaCraft. O Omnia vem do latim, né? De todas as coisas, né? E eles viram que a autopeça comprava vela do Ford Ka, vela do Fiesta, que servia em outros carros. O filtro de combustível da Ford serve para o Peugeot Citroën, serve para o Fiat. E eles vendiam com um custo muito bom. O óleo é a Voline que vende o óleo Motorcraft. A Voline é uma empresa que vai lá, é muito boa, por sinal, a gente usa, confia e tudo mais. Então, pegaram esse produto e estão vendendo. Vender peça dá muito mais lucro para a Ford. Então, a pessoa, não vou comprar Ford porque ela saiu do Brasil. Não, compra Ford, velho, porque tem peça. Tem reparabilidade. Tem muita gente boa no mercado. Então, isso não é segredo. E quais são os principais erros que as pessoas cometem na manutenção dos seus carros? Principais erros, vamos lá. Desde uma compra mal feita, você comprar um carro usado, na compra de um 0 quilômetro, a pessoa, vou comprar um carro para me usar no dia a dia, talvez eu trânsito urbano dentro de São Paulo, uma compra errada. A compra errada é um principal. Às vezes a pessoa compra um carro 2.0 para levar o filho na escola, tendo que ela precisaria de 1.0 era suficiente, vai andar um trânsito de 10 a 12 quilômetros, ida e volta da casa para a escola do filho, da escola para o trabalho, vai andar muito pouco. Isso é um erro. E depois as manutenções. Não ter seguro também é um dos principais erros, porque é um bem. Sim. O automóvel é um bem. Talvez a pessoa não pagou seguro, teve uma perca, um acidente que a gente nunca está previsto, né? E aí...
Pô, não tenho dinheiro para fazer o serviço direito, não tem seguro, não vai fazer o serviço direito, vai fazer aquela meia sola. Naquela meia sola você já estragou todo o serviço. Dá só um jeitinho, que é o costume do brasileiro. Dá um jeitinho na funilaria, dá um jeitinho na mecânica, dá um jeitinho que eu vou vender. Esse é o mais perigoso. Tá passando a bola pro outro. Coitado do próximo, né? Mas a questão, assim, de falta da manutenção. O brasileiro realmente, ele demora para trocar óleo? Demora para trocar... Ou existe um mito sobre isso? Não, demora. É assim, vamos falar uma coisa bem simples. A troca de óleo. Tem gente que pensa que troca de óleo é revisão de carro. Troca de óleo não é revisão. Isso aí o motor pede a troca de óleo. Mesmo que o óleo do motor do carro esteja parado, o carro está na garagem, ele está contaminando com o ar. Então, o óleo tem uma vida útil. Então, o ideal é que ele se Tem troque. gente que fica 2, 3 anos sem trocar o óleo? Fica, opa! Chegou hoje na oficina um carro que a última troca foi em 2020. Nossa! A pessoa rodou 16 mil quilômetros de 2020 até hoje. Então, ficou 5 anos para rodar muito pouco. É um senhorzinho, falou assim, eu rodo quase nada com o carro. E realmente, roda quase nada. O dia que ele foi andar com o carro deu problema. Porque não tem manutenção. Sim. Tirando o óleo, o filtro, o que mais que o pessoal deixa de fazer que acaba atrapalhando? Cara, hoje o carro avisa muito. Uma luz que acende no painel tá te dando algum recado. Sim. Então, pô, acendeu uma luzinha, fica atento. Pode ser uma coisa que é uma simples manutenção, uma simples regulagem, um combustível que você colocou de uma qualidade, precisa fazer uma limpeza para o carro voltar a funcionar corretamente. Isso já aconteceu comigo e eu levei lá com você. Coloquei álcool, o posto colocou álcool, na verdade. Sempre coloquei gasolina por 5 anos. Quando colocou álcool, por mais que meu carro ele é bicombustível, né? Flex, não ligou. Aí você colocou um regulador de chip lá num computador e você arrumou para mim lá o scanner e pum, agora tocou e ligou. Eu falei, ué, mano, você colocou um computador aí, você nem ainda abriu o capô, porra? Então, isso aí já vem daquela evolução que eu tava te falando, né? Desde dos anos de 90 e alguma coisinha aí, que veio essa mudança do carburador para injeção eletrônica. Então, a gente foi se aperfeiçoando. E foi vendo que precisava, para consertar um carro, bastava um multímetro. Para medir uma tomada, você ia lá e achava defeito no carro com multímetro. Coisa muito simples. E ainda hoje o multímetro ainda faz diferença. A gente usa osciloscópio, usa scanner de última geração, mas mesmo assim a gente ainda precisa do multímetro. Fiz até um videozinho lá no Instagram esses dias e mostrei lá no diagnóstico. E a questão do freio também? Um cara que fica 5 anos sem levar o carro, ele não viu freio também, essas coisas? Não viu freio. Freio a gente fala, eu explico para meus clientes que a pastilha de freio ela tem uma massa como se fosse uma massa de bolo. Então, pô, não rodei nada, mas tá lá, tá parada, tá dura, aquele material foi deteriorando. O carro tá com 40 mil quilômetros, nunca estragou pastilha. O fabricante da pastilha fala que a vida útil da pastilha é 20 mil quilômetros. É bastante tempo. Sim. Então, uma pessoa que de um uso normal é 2 anos de uso, 1 ano e meio de uso. Então, pô, a pastilha é barato. Se você troca a pastilha dentro do tempo hábil, você economiza no disco de freio, economiza em outras coisas, economiza num acidente. Porque, pô, a pastilha tá dura, ela não tem potência de frenagem que ela tem correta dentro da vida útil. Então, aquele material, hoje mais ainda que o material está cada vez... A gente tinha no passado o amianto, que é cancerígeno. Sim. Hoje a gente tem outros diversos materiais à base de metal, à base de cobre, alumínio, até cerâmica, né? Então, para fazer essa frenagem, para causar esse atrito. Então, esse material, ele é uma massa de bolo mesmo. Então, assim como aquela massa vai ficando ruim, vai ficando velha, vai apodrecendo, esfarelando, a hora que você vai precisar do freio, a hora que você não vai ter. E qual que é o cuidado básico, até para quem está nos assistindo, né? E para mim, precisa ter quando vai fazer uma manutenção no carro? Cuidado básico. Eu acho que ter o seu mecânico de confiança é igual você ter seu médico de confiança. Então, confia na pessoa, busque boas referências. E não é puxando sardinha pro meu lado. Tem clientes meus de mais de 30 anos de cliente, que já herdei do meu pai, e veio vindo, e hoje está comigo até hoje, confiam plenamente no meu serviço. Traz carro do filho, carro... Eu tô até me sentindo velho, que esse dia chegou lá, o cara trouxe o carro do neto, e eu consertei o carro do vô e do neto. Eu falei, pô, já tá... Tô nesse lado aí.
E a confiança, cara. Confiança é a base de tudo e eu faço até isso na oficina, que o mesmo mecânico cuide sempre do mesmo carro. Porque se ele colocou um parafuso meio difícil lá, pô, na hora de montar eu não coloquei aquele parafuso. Ele não vai dar pro coleguinha. Ele não coloca o parafuso difícil, Sim. porque ele sabe que ele vai ter que colocar, vai ter que remover depois se tiver alguma coisa errada. Então o cara vai fazendo sempre no mesmo cuidado, sempre tendo o mesmo cuidado. Mas assim, de checklist do cuidado básico para a pessoa. Hoje a gente tem na oficina um checklist que a gente faz todos os itens vitais do carro. Então a pessoa vem para fazer, eu quero fazer uma revisão no carro. Vamos fazer a revisão? A gente vende esse checklist. O checklist ele vai desde uma lâmpada queimada, que uma lâmpada que custa aí hoje 5, 10 reais, ela pode te livrar de uma multa aí de quase 200. Sim. Então você vai olhar desde uma lâmpada a partes eletrônicas e tudo mais. Vai fazer um teste de fluido, vai ver coloração de fluido, teste do líquido de arrefecimento, ver se não está corrosivo ou não, vai examinar freios, faz um teste de rodagem, ver se o carro não tem barulho, se o carro não está desalinhado, o volante está torto, o carro está puxando. Isso é coisa que só um profissional pode dizer. Uhum. Então você olha, analisa, faz e preenche. Esse checklist a gente te dá uma noção muito boa. Tem oficinas que vai se adaptando ao seu checklist. O checklist eu falo que é como o menu de um restaurante. Então o restaurante ele vai querer vender aquilo que é mais fácil para ele, que ele tem mais facilidade em praticar. Então por isso que tem oficina só de câmbio automático, oficina só de auto elétrico. E cada vez mais a gente vai migrando para o lado do centro automotivo. Hoje o cliente ele quer que a gente faça tudo. Então hoje a gente já está migrando para o lado dos pneus e tudo mais, né? Ar-condicionado, coisa que eu não fazia, hoje eu faço. Funilaria também? Funilaria a gente ainda não tem. Não, mas sim, tem oficina que trabalha já, Sim, centro automotivo, né? Centro automotivo já trabalha com funilaria. A gente não tem funilaria ainda, mas já teve pedidos de funilaria e a gente já está adotando hoje na oficina a questão de estética, porque muitos dos nossos clientes, e temos clientes, muitas mulheres, elas querem o carro limpinho, cheirosinho, quer o carro agradável para dirigir. Isso aí eu já aprendi isso com muito tempo de estudo, que a pessoa, a primeira coisa que ela vai entrar no carro, ela vai querer sentir o carro dela. Sim, sim. O carro é como uma roupa. Você vai querer entrar, você está dentro do seu carro, vai querer sentir o volante firme, vai querer sentir o freio de mão firme, os pedais tudo no seu lugar, macio, nada difícil de dirigir. E isso agrada muito. Talvez a pessoa... E ela quer um carro limpinho, quer um carro cheirosinho. O mecânico do passado só quer aquele carro bagunçado. Mas você deixa o carro às vezes até sujo, porque você voltou de uma viagem e deu um problema, você vai deixar no mecânico. Aí você volta, seu carro tá imundo do mesmo jeito. Às vezes o carro deu problema numa viagem, imagina que você tava viajando com uma criançada dentro do carro, aquela bagunça, tênis jogado lá, você não tá nem aí, você largou o carro na oficina porque teve um acidente, pô, o carro quebrou, estragou o motor, precisa levar pra oficina. Às vezes o carro fica uma semana para reparo. Então você imagina, às vezes um carro fechado, com roupa suja dentro do carro, cara, você estragou o carro. Sim. Então tem essa estética para dar essa geral para entregar. Isso. Esses são os protocolos que a gente tem lá depois da Oficina Amiga da Mulher, que a gente te explica aí. Então, vamos aproveitar já que você citou a Oficina Amiga da Mulher, né? A oficina de vocês fazem parte disso, né? Como que foi esse processo? Esse processo a gente conheceu a minha esposa, né? Que ela hoje é gestora comigo da empresa. E ela conheceu a Bárbara através de um site que a gente faz de cursos e tudo mais. E a Bárbara, ela saiu de trás da oficina, ela era professora do Sebrae, do Senai, e ela saiu e montou, ela viu essa necessidade e montou esse selo. Esse selo ele homologa e é um dos certificados reconhecido pela ONU. Que legal. Então a gente tem protocolos desde recebimento, de atendimento ao cliente, de acomodação do cliente, para que o cliente tenha esse perfil de ficar constrangido de uma oficina, principalmente público feminino. Então, tem protocolos de atendimento, a gente faz cursos com ela. Que legal. O curso tem uma vez por semana para os gestores. E tem cursos para as equipes. A equipe inteira passa pelo curso, desde o atendimento. Não é só o dono da oficina, é todo o time inteira, que tem que estar habilitado. Principalmente os líderes. Uhum. E aí depois o líder daquele setor vai
Falando, pô, o mecânico tá lá, tá mal vestido, mostrando o cofrinho, pô, o que é isso aí? Vai lá, pô, um cinto pro cara aí, roupa limpa, Sim, o e tudo, ambiente. o ambiente agradável. Pô, não vamos separar, não vamos trazer o cliente para o ambiente. A gente está tendo uma solda, por exemplo, onde o cara está usando uma esmerilhadeira, jogando faísca para todo lado. Então, é um ambiente separado para o cliente. E aí, isso vai só da recepção. Depois, na hora do protocolo do serviço, a entrega do checklist, ela foca bastante nisso, né? Para a gente fazer essa entrega do checklist, para todos os itens de segurança do carro. Então, a gente vai examinar desde se o step está calibrado, se todos os equipamentos estão lá, triângulo, chave de roda. Então, e depois durante o serviço, protocolos como demonstrar o que a peça está, mostrar o defeito, por vídeo a gente faz isso, Sim. mostra a peça, o que a peça faz. Na protocolo de entrega, a gente pega a peça velha e mostra para o cliente, a peça velha que foi trocada foi essa, explica certinho, ser bem transparente com o serviço. Tem cliente que ainda pede para levar a peça embora, mas não, a maioria não. Para não fazer depois a gente dá o descarte correto. Tem muita peça que dá muita reciclagem. Nosso lixo é praticamente zero. O óleo é separado, vem uma empresa da MP, a sucata a gente destina para um reciclador. Então, para vocês obterem esses selos, vocês tiveram que fazer uma grande mudança, tanto de gestão como para os funcionários da oficina e todos esses amparados para o público feminino ter esse respaldo quando for levar o carro. Isso, exatamente. Ah, legal. Tem também discriminação de público nenhum, tá? Raça, etnia, religião, tudo isso a gente passa por esse treinamento. Sim. Então a gente... É bacana, porque desculpa até te cortar, Luiz, mas assim, o ambiente de mecânica ele é muito estereotipado. Isso. O pôster da mulher pelada, a graxa na parede, o cofrinho. Existe um estereótipo que acaba sendo ofensor para algumas pessoas e principalmente para o público feminino. E com esse selo, com essa organização por trás, vocês quebram todo esse estereótipo que existe. E eu acredito assim, mesmo que com a pessoa se porte muito bem, que seja educado e tal, tem esse diferencial. O diferencial é o quê? Você vai ter que... Ela não deixa de ser, talvez, vai fazer o serviço certo, talvez a pessoa não olha nem no olho do cliente. Uhum. Talvez a pessoa nem anda com o carro. Pô, vai andar, sente que o cliente está falando. O cliente sabe onde o carro aperta. E a gente vai um barulho no freio, um barulho no motor. Ouça o cliente. O cliente, ele sabe o que ele está fazendo. Pô, ele usa o carro todo dia. Se ele der uma volta no carro, você vai falar que não tem defeito? Ouça. Se possível, vai lá. A gente tem seguro. Tem que ter um seguro para a oficina para a gente poder rodar com o carro. E depois, no final, é a entrega, que é a entrega do carro limpo. Isso a gente mudou muito. Eu tive que contratar um lavador. Porque a gente tinha uma empresa, um Lava Rápido terceiro, e a gente foi fazendo contas na empresa, compensa a gente contratar, a gente melhora o quadro de funcionário, faz diferença na vida de uma pessoa e traz um funcionário pra gente. Sim. E graças a Deus hoje o funcionário nosso que é lavador, ele tem a qualificação de higienizador e polidor de profissão. Então a gente contratou um lavador que para ele é um senhor de idade, que é muito caprichoso, não tem tanto fluxo, porque a gente não é lava rápido, então ele lava poucos carros, ele cuida muito bem da oficina, que a oficina está sempre limpinha, e vira e mexe, ainda ele faz um serviço de higienização de banco, vai lá, faz um polimento no carro que está tempo parado. Então, pra gente foi divisor de águas. Né? Bacana. Parabéns pelo selo que a Indaiá Super conseguiu. Fala de tecnologia, tá invadindo tudo, em todas as áreas, não tem como. Como que está sendo a utilização de inteligência artificial? Já chegou numa oficina mecânica para carros seminovo, usado, novos? Como que... Já chegou, tem que tomar cuidado, tá? A inteligência artificial está muito forte. Eu já vi colegas de trabalho e falaram assim, tá difícil esse carro, põe na IA aí, pergunta pro chat GPT. Eu falei, pô, meu, o que é isso? E eu fui desafiado já até por uma funcionária minha do financeiro. Eu tava batendo cabeça no carro já tinha um tempo. E ela falou assim, coloca no chat GPT o defeito desse carro. Aí eu falei, o carro apresenta tal código, tal código, tal código. O chat GPT veio com, cara, ele me surpreendeu. Ele veio com muitas dicas e muitos
Só que tudo aquilo eu já tinha feito. Que bom. E aí eu cheguei, depois eu vi que mesmo assim o ChatGPT não chegou na inteligência Sim. que a gente precisa, que é o ouvir, que é o que traz da mecânica lá do passado, né? Então é o ouvir o motor, é o entender, é o sentir o motor. Isso o ChatGPT, a inteligência artificial não faz. Mas a gente já tem um protocolo lá que a gente utiliza, uma plataforma de ajuda, né? Uhum. Que tem todos os manuais técnicos, chama Doutorier. Não é muito barato, nem toda oficina tem, mas vale muito a pena. É um investimento muito válido. Tem inteligência artificial focada para o setor automotivo. Então eu vou lá, vamos supor, o Rafael, ele utiliza o carro para ir de casa, deixa os filhos na escola, depois ele vai para o trabalho. Depois, no final do expediente, ele faz... Isso a gente chama de uso severo. Então o carro roda bem pouco, em baixas temperaturas, num trânsito pesado de São Paulo. Esse carro exige um tipo de manutenção. Pô, eu tenho o seu João. O seu João mora em Minas Gerais, ele usa o carro na fazenda dele. A fazenda dele tem o uso de muita terra. Ele usa estrada de terra. Essa estrada de terra ele usa em longas viagens. Então ele usa muito o carro. Quando ele usa bastante num terreno propício para desgaste de suspensão. A inteligência artificial ela traça a gente outro tipo de manutenção. Que bacana. Ou a pessoa que pega só estrada. Pô, essa pessoa que pega só estrada, tem gente que fala, pô, o carro tem 200 mil quilômetros. Hoje, quilometragem não é sinônimo de carro ruim ou não. Nem o carro que rodou pouco, nem o carro que rodou muito esteja estragado. Mudou muito disso. Mudou. Tinha aquela coisa, eu não vou comprar um carro com 100 mil, 150 mil quilômetros. Não, hoje acabou. Hoje você compra carro com 150 mil quilômetros em excelente estado de conservação. Se é um carro que rodou muito por estrada, então a estrada, o carro está sempre tudo funcionando em excelente performance. Uma bomba d'água está girando na pauleira, bomba de óleo está lá na pauleira, tanto o motor está sempre bem lubrificado, você não está forçando o carro porque você tem a inércia, né? Tem a carga, o peso do carro para ajudar. E aí você faz o seguinte... Você vai pegar essa manutenção, tá bem feita, a quilometragem não importa para isso. Não importa, vai tranquilo e a inteligência artificial ajuda nisso. Vai pegar um carro de estrada, só uso estrada. Pessoal do interior de São Paulo, interior, a gente tem muitas oficinas boas no sul do país, Minas Gerais, Goiânia, conheço bastante gente. Então esse pessoal que fala, pô, meu, aqui a gente pega muita estrada. Pô, troquei a embreagem do carro aqui, que a embreagem a vida útil é de 70 mil quilômetros, uma embreagem do carro que usa na estrada, o cara tava com 200 mil, a embreagem original. Nossa, que bacana. Então, não estraga. Não estraga. A embreagem, você tirou o pé, engatou uma quinta marcha, vai embora, você não tá usando a embreagem. E diferente de você que você falou, rodar em São Paulo, você vai ficar apertando a embreagem toda hora para andar pouco no trânsito. Andar metros. E os carros de nova tecnologia? Tem marcas, né, de carros chineses, o próprio carro japonês, e as marcas tradicionais que nós temos aqui estão com tecnologia muito avançada, mas também quebram. Também quebram. E como que tá para lidar com esse tipo de carro? E a mão de obra também, como que tá essa mão de obra para vocês também da oficina? Seja na parte da sua atualização, como também dos colaboradores novos que podem chegar para cuidar desses carros. Cara, vamos lá. Esse é um assunto bem, bem difícil. Mão de obra. A galera hoje não quer mais pôr a mão na massa. Isso é verdade em todo... Mas uma questão de geração ou uma questão de qualquer pessoa? Eu, com 38 anos, vou querer me tornar Pode. Não, bora. Assim, um mecânico, mas a questão da mão... Esse público também? Não, ou das pessoas mais jovens? Não, eu acredito que as pessoas mais jovens. Tá. Eu montei um curso para criançada, adolescente e tal. Vou aplicar para uns amigos, já ofereci para uns amigos isso. E esses treinamentos para tentar focar para trazer a galerinha para a oficina. Porque talvez gosta de carro, talvez joga um simulador. Pô, a mecânica hoje não é mais aquela mecânica bruta. Então o pessoal tem medo, é tudo bruto. Não é tão bruto. Hoje exige muito de inteligência. Hoje é muito computador, é muito software. Hoje a pessoa que vá trabalhar com oficina, ela precisa... Um programador hoje, ele tem mais mercado do que um técnico em mecânica. Porque o programador, talvez o cara vai lá com
conhecimento de automobilística mais o conhecimento da programação, ele transforma um carro em super potente. Hoje é os remaps da vida, né? E você trabalha com remap? Não faço. A gente Não trabalha faz. só em cima do original. Ah, Só em bacana. cima do original. Mas O remap é legal esse tipo de coisa? É é legal. permitido? Então. Eu tô perguntando como leigo mesmo. Não, então, é legal. É legal. O carro é seu, você pode fazer. Você não vai aumentar a cilindrada, você vai aumentar a potência do carro, vai modificar a potência, sim. Porém, a gente vai. Tudo que a montadora fez, estudou, tal, determinou uma vida útil, tudo que você está Vai tirando afetar. mais potência vai afetar isso. Se você está ciente, pô, não tem problema. Freio do carro nem sempre vai, porque é o peso e potência mesmo, então não vai ter tanta dificuldade. Funciona, é legal, tem mercado. E voltando para as tecnologias, né? Dos carros novos. Dos carros mais novos. Hoje a gente tem escassez de mão de obra, tem desinteresse de quem já está no mercado, porque mecânico velho, o cara não quer chegar na casa dele e abrir o notebook lá e ficar estudando. O cara prefere ficar no celular dando risada, jogando no tigrinho, do que ele fazer um cursinho. Pô, talvez um curso de meia hora, o cara abre a mente e o cara começa a entender. Isso faz falta. Falta de interesse mesmo. E tem pessoas que se destacam, tem pessoas que falam, não, eu quero ir a fundo e vai, estuda. Tem muita coisa grátis no mercado hoje. Tem cursos de mecânica aí a rodo, gratuito. E cursos bons, né? Cursos bons, de empresas boas. E eu acho que não só para uma oficina, mas, pô, não quero trabalhar com oficina, eu vou pro ramo de uma... Vou fazer engenharia, eu quero estudar engenharia, estudo engenharia, e não tenha medo de correr pro lado do automobilismo, não é nada pesado. Sim, E mudou muito, né? Mudou muito. Aí tem as eletrificações hoje também, o cara vai ter que fazer o curso na Eletropaulo daqui a pouco. O mercado dos carros, não só dos carros elétricos, mas a parte elétrica do carro também é uma mão de obra que também está escassa. Também né? está escassa. Mas a eletrônica, eu fiz um treinamento com um rapaz que ele veio da eletrônica, ele era técnico em eletrônica. E hoje ele dá curso de osciloscópio, porque ele aprendeu transformar as ondas da eletricidade para a gente ler na ferramenta que é o osciloscópio, né? Que a gente consegue transformar ondas mecânicas em ondas eletrônicas. E a gente vê por desenho, a gente consegue interpretar as falhas do motor. É aquele... Você entendeu o que quer que eu desenhe? Uhum. Então, mesmo que se a pessoa não entendeu, você vai lá, o osciloscópio desenha para você. E aí, pelo desenho, a gente consegue fazer muitas coisas. Legal, o papo tá bom, mas agora a gente vai para o nosso momento Bariloche aqui. Depois eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui de última hora. Fique à vontade, Luiz, se você quiser degustar aí as delícias da Bariloche. Bariloche, consistência, 59 anos no mercado, situada aqui na Avenida Kennedy, em São Bernardo do Campo, número 170. Você que tem um casamento, um evento corporativo, uma festa de 15 anos, uma festa infantil, clica aqui no seu celular, aqui, aponta por QR Code e entre em contato com a Bariloche. Faça seu orçamento e você vai ter uma festa inesquecível. Delícias. Peça o bolo de floresta negra, o eclair de chocolate, o tortelli de morango. Hoje eles mandaram um beijinho, um banoffee. Bariloche é consistência e tradição. E se você quer ser um parceiro nosso, entre em contato aqui com o link, a gente divulga o seu negócio, falamos do seu mercado também. Cambagem, precisa mesmo fazer cambagem hoje em dia? Vamos lá. Cambagem é um assunto bem polêmico. Ponta pro corte agora. Aponta pro corte aí que o nosso produtor vai fazer. Cambagem. Precisa mesmo, Luiz? Precisa. Às vezes sim, às vezes não. A cambagem, ela é um erro que tem na geometria do carro. Então, se precisa fazer cambagem, você tem que entender o porquê disso. A cambagem, você imagina que a sua roda está torta, assim, ó, tá inclinada, o pneu tá comendo por dentro ou por fora, cambagem negativa, cambagem positiva. Então a gente consegue identificar isso. Se tá precisando fazer, tem algum desgaste. Tem um desgaste de bucha, porque
porque as buchas de suspensão são borracha. Então, alguma bucha tá ruim. Então, tem defeito. Tem que tomar cuidado com o quê? Pô, fui trocar o pneu, o tem cambagem, mas meu carro não faz barulho, não faz... Então, examina. Por isso que a gente volta lá atrás. Tem sempre seu mecânico de confiança. Para ele poder te dizer se realmente precisa ou não. Já teve casos que eu fiz reparo no carro, troquei o carro inteiro, troco o amortecedor que é responsável, a maioria das vezes, pela cambagem, amortecedor, bandeja, tudo, trocou todas as peças e o carro ainda continua fora de geometria. Você tem que entender mais a fundo. Talvez é um carro que já teve uma colisão, e isso implica muito, ou uma peça fora de medida, e aí que começa a dar trabalho, né? Então, você, pô, usei uma peça paralela aqui, a peça está 1 milímetro, 2 milímetros fora, você vai chegar na hora que vai dar 1 grau de diferença. 1 grau você já estraga um pneu. E vamos aqui para uma brincadeira com o Luiz. Bomba ou moleza? Eu vou falar alguns carros aqui para você e você vai me falar se é bomba ou moleza. Só isso, mas se quiser também entrar em algum aspecto para falar, fica à vontade, tá? Bomba ou moleza? Fit estilo Dual Logic. Vamos lá. Uma parte do motor é moleza. A parte do câmbio não é moleza. Não é fácil, mas a gente dá conta. Maréia. Maréia, cara, eu já sofri muito, hein? Eu peguei esses dias a foto do Google de 2010 da oficina do antigo prédio. E eu vou postar logo mais depois disso. Eu tinha 3 maréias na porta da oficina. A foto do Google tinha 2 maréias encaixados, travado na porta e um do outro lado da rua. Nem eu acreditei nisso. Mas dá trabalho, mas não dá tanto mais porque sumiu do mercado. Motor de correia banhada a óleo. Esse aí é polêmico, hein? Eu estive na GM esses dias conversando com um técnico lá. Muito se fala dessa correia banhada a óleo, porque a correia trabalha dentro do óleo do motor. O óleo do motor está em contato com o combustível. O nosso combustível, que já não é de boa qualidade. Um solvente de borracha, você imagina o que vai fazer com a correia. Não tenho estudo técnico aprofundado nisso, mas a gente já tem um pouco de conhecimento, tem visto que a pessoa que não troca óleo direito, que faz troca do óleo inadequado. As empresas que desenvolvem a correia banhada a óleo, elas fazem muitos testes. Só que aí faz o teste na empresa com motor novinho, carro novinho, teste em dinamômetro, motor de bancada. Só que aí a realidade nossa é outra, né? Aí o carro vai para a rua, o cara vai economizar no óleo, vai economizar no combustível. E aí não é culpa da correia. Eu acredito que tem culpa da manutenção aí. Não quer falar, mas é bomba. É bomba. Jeep Renegade Flex 1.8. Depende, hein? Tem uma bomba aí escondida. Aquelas minas que você não sabe, talvez você pode pisar na bomba. Mas não dá medo, não. Não dá, né? E esse não tá aqui, mas me veio na cabeça. Land Rover, qualquer uma. Land Rover do passado. Aquela Land Rover que fez nome de carro indestrutível. Mas, cara, Land Rover não é mais isso tudo, não. Land Rover acabou, velho. Tem oficinas especializadas. Pra mim é bomba. Eu fujo um pouquinho. Mas a gente faz, depende do cliente, a gente atende. Citroën C4 Palace. Esse aí todo mundo chama de bomba. Eu gosto, particularmente. Eu sou meio fã da linha francesa pela tecnologia, né, que trouxe do passado. É bomba, mas desde que mal cuidada. Se for bem cuidado, não é bomba, não. Peugeot 206. Vai no mesmo caminho aí, do C4 Palace. É a mesma história. Corolla. Corolla é racional. Pegue sua boininha, pegue sua bengala. É moleza, só curtir a vida. E o Honda Fit? Vamos falar do Honda Fit. O Honda Fit, cara, é um carrinho que eu tenho. É moleza, tá? É manutenção simples, básica. Todos os carros japoneses, Toyota, Honda, Nissan, eles são carros de pouca manutenção. Quando dá manutenção, é claro que é um pouquinho mais salgado, exige técnicas, mas os carros japoneses, em geral, são aqueles carros que são feitos para durar por muito tempo. Então ele vai do começo ao fim da vida.
dele. Bem, para finalizar aqui, um Gol GTI. Antigão. Quadradinho. Esse aí eu tenho cliente que tem um lá zerado, que ele me fez relembrar meus tempos de estudo do Senai. Ele pediu para que o carro funcionasse como o original que saiu de fábrica. Era um sonho dele ter o carro e queria até a injeção eletrônica original. Deu trabalho, funcionou. Tá na nossa página uma foto dele lá do Anselmão. E o carro é como novo. Funciona tudo, a injeção que muitos amigos mecânicos falavam que ela é injeção burra. Eu estava num curso do Senai uma vez, o mecânico falou pro professor, aquela injeção burra chama LE-Getronic. E aí o professor falou assim, burra é você que ele estudou, é que é uma injeção analógica, rapaz. E isso ficou marcado na memória. E eu fiz funcionar o carro funciona nos padrões originais de fábrica até hoje. Bacana. Tem alguma curiosidade que acontece no mundo da oficina aí? Coisas que não são muito corriqueiras, mas que atrapalham tanto o consumidor como vocês dentro da oficina? Cara, o que tem atrapalhado muito a gente é o mercado que a gente tem de reposição de peças falsificadas, mercado de peças sem procedência, a gente chama de peças de sangue. A gente tem uns protocolos, umas culturas da oficina de não instalar, a gente chama de essas peças de sangue aí, né? Então, o cara que não paga seguro, esse pessoa tá sofrendo e comprou a pecinha no desmanche, a pecinha lá no portal eletrônico da internet e chega lá a peça pra gente que a gente fala assim, meu, dá dó que essa peça veio de um mercado irregular. E tem mercados regulares. Eu tive esse final de semana agora, junto com o pessoal de uma autopeça chamada Renova, né? Fazendo umas palestras com eles, já conheço o produto deles. E são desmanches autorizados pelo Detran e pela Porto Seguro. Então, tem mercado de peça usada de boa qualidade, boa procedência? Existe, mas a maioria... Talvez você vai ver uma foto, eu já falei isso uma vez no story da oficina, teve um cliente que falou, não acredito que eu já comprei peça assim. Tinha a foto da peça que o cara cortou a peça no alicate. Você vê que foi desmanchado o carro em questões de segundos. Então o caninho de freio não foi desmontado, ele foi cortado mesmo. Então dá até medo, dá até dó de como aquilo foi feito. Sim. Então se uma empresa monta um carro em minutos, os ladrões aí desmontam o carro em pouco tempo também. Nossa. E acontece muito ainda disso, né? O furto do automóvel ser para desmanche de peça, né? Tem carros que são mais visados para isso? Hoje, conversando com um amigo corretor de seguros também, HB20, a linha Hyundai, porque tem muita escassez de peça no mercado. Hyundai não é japonês, hein? É asiático, lá da Coreia. Não se inclui lá com Honda e Toyota. Tem que pensar nisso aí também. Então, eles não têm muita peça no mercado. A gente sofre muito para achar peça de procedência. Às vezes, a encomenda da concessionária demora um bom tempo. E hoje, um dos mercados mais caros. A Volkswagen foi muito caro seguro por causa de furto no passado. Hoje, ela perdeu um pouco esse ranking, né? Então, alguém ultrapassou aí. A Volks tinha essa fama, né? Mas ainda, dependendo do carro... seguro acaba ficando... seguro em geral tá tudo caro. É por perfil, alto, né? Porque o carro tá caro. A manutenção tá cara. O nosso dinheiro perdeu valor, tem tudo isso, né? Então, vai na hora que a pessoa vai fazer essa escolha do carro para o uso. Começa a olhar o seu carro, a hora que você for igual, se for comprar uma roupa para você, vê se ele te serve. Vê se você tá comprando um carro que cabe 7 pessoas para andar você e sua esposa. Talvez você vai comprar um carro popular, um carro... Pô, eu gosto de pegar a estrada. Se você comprar um carro 2.0, anda em 2 pessoas, 1.6 vai te atender muito bem. Exato. E 1.0 turbo hoje tem potência absurda. Então, tem tudo isso. Demônio, aquele motorzinho 1.0. E esses cuidados que você vem colocando acaba barateando a manutenção. Se eu faço a manutenção a cada 6 meses... não vou falar que é a cada 1 ano, porque eu sei que tem carros que falam que é a cada 1 ano, mas o especialista aqui é você, Luiz. Mas se você faz, sai barato depois. Sai barato.
A maioria dos... Eu já tenho números já na oficina, não tenho de cabeça agora aqui, que eu não trouxe. Mas a gente vê que os clientes que começam a fazer manutenção conosco, a gente faz uma revisão. A pessoa gastou muito na primeira revisão. As subsequentes são só manutenções, tipo, preventivas mesmo. A gente traça no primeiro contato o que é uma manutenção preventiva, o que é a manutenção corretiva e o que é a preditiva, que costuma dar problema, né? Então a gente vai lá, traçou a melhor manutenção, explica para o cliente, talvez eu não vou fazer só corretiva hoje, mas ele já sabe o que tem na frente e depois vai fazendo aos poucos. Opa, acabou as manutenções, você vai só manter. É um carro, vai ter como um carro, durante muito tempo, um carro confiável. Boa. Para finalizar aqui, eu queria fazer mais um monte de perguntas, mas nós temos um tempo aqui, Luiz. Para finalizar, para quem quer começar a cuidar do seu carro, para quem pegou vários insights hoje, nós vamos deixar aqui o link do Instagram da Ideia Super, o link também do Instagram do próprio Luiz Henrique aí, para você contactá-lo, né? Contactar a oficina lá, o atendimento lá é ótimo. Eu sou cliente, sou suspeito a falar. Para a pessoa que quer começar, qual conselho você dá aí para que ela não... para que ele evite surpresas desagradáveis? Vamos voltar lá no comecinho. Mecânico de confiança. Se você me der a oportunidade, eu vou estar lá, né? Mas mesmo que não seja comigo, pegue seu mecânico, confie nele, vá andar com ele quando você for, mesmo que ele não queira te atender, mas é aquela pessoa que você tem apreço, sempre cuidou dos nossos carros. Converse sempre numa boa, tente explicar melhor, tente explicar o defeito. Não vai deixar o carro na oficina do seu mecânico sem gasolina, por exemplo. Aí você fala pro cara, vai andar com o meu carro que tá fazendo um barulho. Deixa o carro sem gasolina. Aí o cara não vai andar mesmo. Tem mecânico que tem preguiça de sair e buscar uma gasolina para isso, né? Então isso é difícil. Então, deixa lá, confia. A confiança acho que é a melhor palavra que tem. Boa, Luiz. Obrigado, viu? Pela sua presença aí, pelo papo. E eu quero agradecer você por ter assistido esse episódio aí. Brasileiro apaixonado por carro, então a gente tem que cuidar desse bem, né? Como o próprio Luiz Henrique falou, como uma roupa, né? Você vai lá, vai provar, vai gostar e vai ficar com ele aí o tempo que for necessário, o tempo que você também quiser com o seu automóvel. Quero agradecer a .br Filmes por toda a produção desse podcast, a Colabore Cowork, que cede todos os nossos espaços, e também a você. Nos sigam nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Me siga também nas redes sociais. Todas vão ficar aqui no descritivo. E até o próximo episódio. Toda quinta-feira às 14 tem episódio novo. Um abraço.